Olá, olá, querido aluno, querida aluna. Você que está se preparando conosco aqui na prova para o concurso de técnicos do INSS, estamos iniciando a nossa aula de número 33 dos conhecimentos específicos aí relacionados a direito previdenciário e matéria de legislação social. Na aula anterior, nós paramos falando sobre o benefício de prestação continuada. Você viu comigo que o benefício de prestação continuada ele tem algumas especificidades que estão lá na lei. Na Constituição houve apenas a determinação, é um salário mínimo devido ao idoso e ao deficiente que não tenha condições de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Ótimo, a Constituição falou isso, só que a Constituição não conta pra gente o que é o idoso, o que é a família, o que é não ter condições de prover o próprio sustento nem de tê-lo provido pela família. Daí veio a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, 8742/93, e ela sim conta pra gente quem é a família, quais são os critérios econômicos para eu determinar que a pessoa não possui condições de prover o próprio sustento, nem de tê-lo provido por sua própria família, e também vem dizer pra gente o que é o idoso. Tá certo? Na aula anterior, estávamos discutindo a questão do idoso. Como eu disse para vocês, esqueçam o Estatuto do Idoso, tá bom? Esqueçam. Para sua prova, vale o texto da 8742/93. E lá diz que idoso é toda pessoa maior de 65 anos, independente do sexo. Homem ou mulher, maior de 65 anos, preenchendo os outros requisitos, vai fazer jus ao benefício de prestação continuada. Outros detalhezinhos que eu falei para vocês na aula passada, mas é sempre bom a gente estar revisando. Quando eu falo de benefício de prestação continuada, é um salário mínimo. Esse um salário mínimo não tem 13º salário. Esse um salário mínimo não me faz ter vínculo com o regime geral de previdência social. E este um salário mínimo não vira benefício para os meus dependentes comprovados. Mesmo que a pessoa diga, não, morava junto, dependia, esse salário que ele ganhava era a única coisa que sustentava a nossa casa e a gente vivia desse salário. Não adianta. Por quê? Não é benefício previdenciário, então não se fala em dependentes, tá certo? Segundo, o benefício é de caráter pessoal. A pessoa está recebendo porque ela está em risco social, no chamado estado de necessidade, por isso o Estado intervém através da assistência social e promove esse benefício assistencial. É um benefício, como diz os objetivos da assistência social lá da Constituição Federal, que deve garantir o mínimo existencial. É o benefício que deve garantir a mínima dignidade para o cidadão. Por isso é que este cidadão que está na condição de risco social é que passa a ter direito ao recebimento do benefício. Tá certo? Então, não se esqueçam desses detalhes. Uma outra coisa importante de falar com relação a esse benefício é que, embora ele não seja benefício da Previdência Social, embora não esteja descrito lá no artigo 124 da Lei 8213, que fala da acumulação de benefícios, tem um dispositivo na 8742 que diz que o benefício de prestação continuada não pode ser cumulado ou acumulado com qualquer benefício do regime geral de previdência social. Como assim, professor? Da seguinte forma, se eu sou pensionista, recebo uma pensão do regime geral de previdência social, eu não posso receber amparo social, seja ao idoso ou ao deficiente, tá certo? Por mais que eu possa preencher os requisitos ali. Como assim, professor? Se a gente sabe que o menor benefício pago pela Previdência Social é de um salário mínimo. Se eu sou pensionista e recebo um salário mínimo, eu, no critério econômico, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu sozinho não preencheria o critério econômico. Mas digamos que junto comigo moram outras 10 pessoas, meus filhos, são todos meus filhos, todos menores de idade, tudo carreirinha, tá certo? Recebo uma pensão de um salário mínimo, sou um deficiente, portador de deficiência, não posso trabalhar, a gente já vai ver o conceito de portador de deficiência também, e tenho lá 10 filhos que dependem de mim. Meus queridos, para resumir, essa pessoa preencheria os requisitos
para o amparo social, mas como ela é a pensionista, ela já tem a renda, ela não pode acumular os benefícios. Ela não vai receber benefício de amparo social. Então não esqueça, não está descrito lá no 124 da 8213, mas está na 8742 de 93, eu não posso acumular benefício de prestação continuada com qualquer benefício do Regime Geral de Previdência Social. Beleza? Vem para os slides, vamos lá para a gente ver os outros requisitos legais para a concessão do benefício de prestação continuada. Tá certo? Então, como a gente viu, eu tenho que ser portador de deficiência ou idoso, tá? E comprovar não possuir meios de prover minha própria manutenção, nem de tê-la provida por minha família. Vamos ver os outros requisitos que ficaram faltando. A gente falou já da idade, precisamos ver o que é deficiência, precisamos ver o que é grupo familiar ou família e precisamos ver o que é não possuir meios de prover o meu sustento ou a minha própria manutenção. Família. A família é composta pelo requerente do benefício, o cônjuge, que a gente já viu que é o esposo, o marido, a mulher, ou seu companheiro, que é o convivente ou companheira, seus pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que todos vivam sobre o mesmo teto. O que é viver sobre o mesmo teto? Residir na mesma unidade residencial. Como assim, professor? É muito comum do povo brasileiro você ter um terreno e dividir esse terreno em lotes, porque aqui mora o pai e a mãe, aí aqui casou o primeiro filho, vem morar aqui, que casou o segundo filho, vem morar aqui, que casou o terceiro filho, vem morar aqui, ainda sobrou mais um morando com ele. Aquele negócio, faz um puxadinho ali, né, e vai morar e tal, enfim. O terreno é o mesmo, mas dentro desse terreno eu tenho 4 unidades residenciais, portanto, pelo conceito de família da 8742 de 93, cada um dessas unidades residenciais é um núcleo ou grupo familiar. Independente do que acontece nas outras residências, eu tenho que analisar a residência do requerente. Entenderam? Belezinha? Então, olha lá. Família será o próprio requerente, o seu cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência de qualquer um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto, ou seja, dentro da mesma unidade residencial. Tá bom? Seguindo. Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo e logo na sequência do artigo há a explicação do que é impedimento de longo prazo. Impedimento de longo prazo é entendido como aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos, que seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou seja, perda de algum dos sentidos, os quais, em interação com barreiras diversas ou diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Cumprido, né? Vamos ver com calma. Então, primeiro, tem que ser um impedimento de longo prazo. Impedimento de longo prazo é aquele que produza efeitos pelo tempo mínimo de 2 anos. Então, no mínimo 2 anos, tá? Eu estou impedido de
ser, digamos, uma pessoa normal ou de participar normalmente e em igualdade de condições com as demais pessoas da sociedade, tá? A natureza deste impedimento pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, com relação aos sentidos, né? O olfato, visão, audição e assim por diante. Os quais, em interação com diversas barreiras, essas diversas barreiras a gente pode colocar, por exemplo, preconceito social. Se ficar comprovado que esta pessoa não consegue se integrar ao mercado de trabalho, não consegue ter participação plena e efetiva na sociedade, porque há preconceito em relação à sua limitação, ao seu impedimento, ela vai fazer jus ao benefício também, tá certo? Então não se esqueçam, além de uma análise médica, como a gente está vendo aqui, porque eu preciso demonstrar que o meu impedimento tem uma dessas naturezas aqui, então eu preciso de uma avaliação médica. Além da avaliação médica, eu necessito de uma avaliação psicossocial. Para poder entender quais são essas demais barreiras ou diversas barreiras que obstruem a participação plena e efetiva deste requerente na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Você já deve ter ouvido falar assim, fulano é fresco porque existem vários casos de outras pessoas que têm a mesma doença dele e vivem normalmente. Ué, mas por que ele não consegue? Será que não é uma questão de preconceito social da região onde ele vive? De repente, os outros casos de que você está falando, ninguém enxerga ele com esse preconceito que já foi demonstrado no comentário. O cara é fresco. Entenderam? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não se esqueçam, pelo amor de Deus. Isso é o que está na lei, não é a prática, tá? Não confundam. Estamos falando de texto de lei. Estamos falando do mundo ideal, onde não há corruptos, onde não há desvio de verbas públicas, onde todo o dinheiro arrecadado pela Seguridade Social é aplicado na Seguridade Social, onde as escolas são perfeitas, o atendimento do SUS é maravilhoso, a assistência social funciona de maneira plena, absoluta, tá bom? Esqueçam, não façam comparativos com a vida real, tá? Isso aqui é o que está no papel, é o que está na lei e é o que vai cair na tua prova, é o que a gente precisa saber, tá bom? Então, o conceito de pessoa com deficiência é esse. Tenho um impedimento por prazo mínimo de 2 anos, dá para a gente já colocar de cara assim. Esse impedimento pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Deve estar agindo também em interação com outras barreiras, dentre as quais barreiras sociais, ok? E que obstruem a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso é o conceito de deficiência, tá certo? Seguindo. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família ou a própria pessoa, porque o texto da lei lá atrás, vou voltar lá para você ver, o benefício é concedido para quem não comprove possuir meios de prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família. Então, o conceito serve tanto para a pessoa quanto para a família. Isso aqui é o que nós chamamos de critério econômico para a concessão dos benefícios. Então, se eu for... perdão, esqueci de falar. Esse daqui é o que a gente chama de critério médico social. Portanto, se eu for avaliar os amparos sociais, eu posso fazer assim, ó. Quais são os critérios para a concessão dos amparos sociais?
Para o amparo social ao idoso, eu tenho critério econômico mais critério etário, ou seja, idade. Essa pessoa tem que ser um idoso, mais de 65 anos. E para o amparo social ao portador de deficiência, ou a pessoa com deficiência, eu vou possuir critério econômico mais critério social mais critério médico. Portanto, o único critério que é comum aos dois benefícios é qual? O critério econômico. E o critério econômico é esse que nós vamos ver aqui. Ok? Então, olha lá. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família ou a própria pessoa, cuja a renda mensal per capita, ou seja, por pessoa do grupo familiar, seja inferior a 1/4 do salário mínimo. A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não será considerada para fins do cálculo da renda mensal per capita. Esse é só uma primeira exclusão. Então, o que a gente precisa saber é, o critério econômico é que a renda mensal per capita do grupo familiar, e a gente já viu o que é grupo familiar, o conceito de família a gente viu ali 2 slides para trás, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Aí eu tenho que trazer para vocês um dado muito importante, tá certo? No ano passado, em 2013, o STF julgou inconstitucional esse critério de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Contudo, se não me engano, ainda falta modulação dos efeitos dessa decisão, então a gente não tem como aplicar. O que ficou definido pelo STF é que o juiz, na análise de cada um dos casos, ele deve ver qual é a condição socioeconômica do segurado ou do requerente, né? do assistido, tá bom? Então, em teoria, a decisão do STF não revogou o critério da lei, porque ainda não foi feito alteração legislativa nesse sentido, porque ainda não foram modulados os efeitos da decisão do STF, tá certo? Então, esse artigo ele ainda não foi retirado da lei. Portanto, se cair na tua prova a pergunta com base na lei, você tem que responder 1/4 do salário mínimo por pessoa do grupo familiar. É o critério que está na lei. Na prática, o que está acontecendo? O juiz tem a liberalidade, porque o agente do INSS não tem, porque como não houve alteração legislativa, o agente público ele só pode agir conforme a lei, e o texto da lei diz 1/4 do salário mínimo, eles mantêm. O juiz tem a liberalidade de levar em consideração a situação real da pessoa e decretar se aquela situação que está à sua frente é uma situação de miserabilidade, que é esse estado de necessidade, se é aquela pessoa demonstra que ela necessita receber o benefício de prestação continuada, entenderam? Fica a critério do juiz, lógico. 1/4 do salário mínimo continua valendo porque, se tiver menos de 1/4 do salário mínimo por pessoa, não tem nem o que discutir. Agora, e naqueles casos em que passa um pouco de 1/4 do salário mínimo por pessoa? O juiz tem a liberdade de flexibilizar essa determinação e conceder o benefício. Isso acontece na prática. Como ainda não saiu o edital da sua banca examinadora, como a gente não sabe se jurisprudência vai estar dentro
do rol, né, do conteúdo programático. Então, eu tenho que deixar vocês alerta para as duas situações. Se na prova cair segundo a jurisprudência, o critério continua como um critério mínimo, mas não mais como um critério definitivo. Como assim, professor? Critério mínimo. Se você preencher renda per capita inferior a 1/4 salário mínimo, não se discute, o benefício é concedido. Tá? Agora, se você não preenche esse critério porque você ganha um pouco mais, esse critério pode ser flexibilizado e o juiz pode ainda assim conceder o benefício, mesmo que a renda per capita familiar seja superior a 1/4 do salário mínimo, dependendo das condições reais de vida que aquele grupo familiar enfrenta, tá certo? Então, foi flexibilizado esse critério de 1/4 do salário mínimo. Ele não é mais definitivo, tá? Mas ele serve como critério mínimo. Lógico, se a pessoa ganha menos, o grupo familiar tem renda inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, beleza, tá aprovado, não tem o que se discutir. Agora, se eu passo disso um pouco, existe a possibilidade de flexibilização. Contudo, por enquanto, do jeito que está a legislação e do jeito que está a jurisprudência, essa permissão fica para ações judiciais. Se o segurado buscar o INSS vai agir conforme a lei, porque são agentes públicos, tem essa limitação, eles não podem agir contra a lei, eles vão agir conforme a lei e vão negar o benefício, mesmo que você passe lá R$1 do 1/4 do salário mínimo por pessoa. Não interessa, eles vão negar o benefício. Entenderam? Então, não se esqueçam, na tua prova, se cair pedido jurisprudencial, de acordo com a jurisprudência, com o entendimento dos nossos tribunais, fazemos dessa forma. O critério de 1/4 do salário mínimo, ele continua valendo como critério mínimo, mas não mais como critério definitivo, sendo permitido ao juiz a flexibilização desse critério. Em compensação, se o pedido do texto da questão for com base no texto da lei, a lei não foi alterada, nem foi ainda definida a sua inconstitucionalidade total, porque ainda não houve a publicação da modulação de efeitos da decisão do STF, então o texto da lei continua vigente. Pelo texto da lei, o critério de 1/4 do salário mínimo ele é definitivo. Se a pessoa passou lá 50 centavos, não vai ter direito ao benefício. Entenderam? Belezinha? Vem comigo, vamos continuar. Contudo, a própria lei traz algumas flexibilizações a esse critério. O que eu somo como renda per capita familiar e o que eu não somo como renda per capita familiar? Olha lá. Primeira exclusão que aparece para a gente é essa daqui, ó. A remuneração da pessoa com deficiência que esteja na condição de aprendiz não será considerada para fins do cálculo da renda mensal per capita. Então, eu tiro a renda deste deficiente aprendiz do cálculo da renda da família. Eu não considero, tá certo? Seguindo. O benefício de que trata esse artigo, olha lá o que eu falei para vocês, não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da própria assistência médica, o da pensão especial de natureza indenizatória, tá certo? Qual que é o pensão especial de natureza indenizatória? Auxílio acidente. Aí eu posso, tá? A condição de acolhimento em instituições de longa permanência, os asilos, não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Por quê? Quem vai ser o grupo familiar dele nesse caso? Vai ser ele, sozinho. Por quê? Porque ele está morando no asilo sozinho, sem ninguém. Ele mora lá num quartinho do asilo. E aí, a renda per capita dele vai ser 0, tá certo? Ou seja, inferior a 1/4 do salário mínimo, ele vai preencher os requisitos da lei e vai ter direito ao amparo social, ao idoso. Beleza? Seguindo. A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, tanto da área médica quanto de avaliação social, a serem realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do INSS, respectivamente. Como eu disse para vocês, critério médico e critério social.
O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para a avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Então, a cada 2 anos, deve haver uma revisão das condições dos critérios econômicos e do critério médico-social para a manutenção dos benefícios de prestação continuada, tá certo? O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições de concessão ou em caso de morte do beneficiário. Será cancelado também se constatada irregularidade na sua concessão ou na sua utilização. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constitui motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Então, mesmo o deficiente recebendo o benefício de amparo social, ele pode desenvolver suas capacidades cognitivas, motoras ou educacionais. O que é isso? Estudar, fazer um curso profissionalizante, participar de habilitação ou reabilitação, sem problema nenhum, tá? Isso não vai constituir motivo para a suspensão ou cessação do benefício. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício, como a gente viu, até a própria renda nem entra no cálculo da renda per capita do grupo familiar. Limitado a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. A partir do momento que eu ultrapasso 2 anos de contrato como aprendiz, eu sou encaixado como empregado. O que vai acontecer? Eu faço uma revisão do meu contrato, do meu benefício de prestação continuada, e se eu, com esse cargo de empregado, não mais cumprir com o critério econômico, por exemplo, eu perco o benefício. Ou também se for considerado que eu não tenho mais uma deficiência física, mental e tal, que não me permita participar em igualdade com os demais da sociedade, tá certo? Aí o benefício de prestação continuada, ele é cancelado, tá? E aí a gente vai falar dos benefícios... eu esqueci de falar com vocês o seguinte, é uma situação importante. No cálculo da renda do grupo familiar, deve ser excluído o beneficiário e a sua renda em caso de recebimento de benefício de prestação continuada. Como assim, professor? Eu tenho um grupo familiar, tem 4 pessoas, tá certo? Melhor, vou dar um exemplo mais fácil. Tem um grupo familiar com 2 pessoas, ambos idosos, mais 65 anos de idade. Esse daqui completou 65 anos de idade primeiro, comprovou que a renda do grupo familiar era 0, tá certo? E aí teve direito à concessão do amparo social ao idoso, ok? Beleza? O que vai acontecer nesse caso? Se esse outro idoso aqui completou a idade, for pedir ao INSS, como que é feito o cálculo da renda familiar per capita? Quanto que é a renda desse aqui? Um salário mínimo, R$ 724 para 2014.
Divide por quantas pessoas? Tem 2 na casa, divide por 2, vai dar meio salário mínimo. É mais do que 1/4 do salário mínimo? É o dobro. Tá, e daí, professor? Esse daqui não vai ter direito? Vai ter direito sim. Por quê? O que essa regra diz é que nessa situação, a renda desse daqui e esse cara aqui, eles são excluídos do cálculo. Aí como que vai ficar o cálculo desse cara aqui? Qual que é a renda do outro que sobra? A renda é 0. Quantas pessoas tem? 1. 0 dividido por 1 é 0. A renda dele é 0. Aí ele vai poder receber também mais um amparo social ao idoso. Tá certo? Então, quando eu já tiver no grupo familiar uma pessoa que receba benefício de prestação continuada, seja ao idoso, seja ao deficiente, eu excluo a renda e a pessoa do grupo familiar. E vou fazer a conta da renda per capita familiar com o que sobra. Por exemplo, tenho 4. Esse daqui trabalha e ganha 1 salário mínimo. E tem 2 deficientes. O que vai acontecer? Um deficiente, o cálculo da renda familiar vai ser 724 dividido por 4, que dá 1/4 do salário mínimo. Opa, que beleza, fechou o critério. Fechou o critério. Para esse cara aqui vai ser concedido o benefício. Aí como que vai ser o cálculo do próximo? Eu excluo esse que recebe o benefício e excluo a renda dele. Então o grupo familiar agora são 3. Um trabalha, ganha 1 salário mínimo. Eu vou pegar 1 salário mínimo, 724, vou dividir por 3, vou ter 1/3 do salário mínimo. Isso é maior do que 1/4? Esse daqui vai ter direito? Não, por esse critério não vai ter. Pelo critério frio da lei que a gente viu, que é o que vai cair na sua prova se ele pedir texto da lei. Tá certo? Galerinha, na nossa próxima aula falaremos sobre o benefício eventual, que é o outro benefício que está disposto lá na 8742, tá certo? Não deixem de exercitar a matéria em casa. Bons estudos, um forte abraço. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau.